E para começar com um filme interessante da Paramount Plus, eu vou falar de um filme que para mim é um daqueles achados do ano, um daqueles filmes que a gente começa sem muita expectativa e quando vê já tá completamente imerso na história. Eu tô falando de O Homem Sem Passado, lançado agora em 2025, e a história começa de um jeito simples, mas já carregado de mistério. Um homem claramente abalado e ferido aparece numa cidadezinha do interior e ele não fala nada sobre quem ele é, de onde veio, nem o que aconteceu com ele. Ele simplesmente tá ali como se tivesse sido arrancado do mundo e jogado de volta sem instruções, e isso já pega de cara porque você começa a pensar o que esse cara tá fugindo, ou melhor, ele tá fugindo de alguém ou dele mesmo. E o filme tem uma pegada bem atmosférica, ele não te entrega a resposta de bandeja, vai jogando pistas aos poucos e às vezes só com um olhar, uma lembrança mal explicada, um objeto fora do lugar. É uma narrativa mais lenta, mas extremamente envolvente e que exige muita atenção. E o que torna tudo mais interessante é o trabalho do próprio Adam Woodward. Ele tá num nível de entrega que impressiona, ele faz a dor parecer silenciosa, constante. É aquele tipo de personagem que carrega uma culpa ou uma perda, mas sem verbalizar isso o tempo inteiro, você sente só de olhar pra ele. E o mais curioso é que o filme não tem vilão clássico, nem cenas de ação exagerada, ele é mais psicológico, mais emocional, a tensão vem de dentro e sinceramente isso funciona demais. E se você gosta de filmes mais introspectivos, com personagens bem construídos e aquela sensação de mistério constante, esse aqui vale demais o play. Não é aquele tipo de história para maratonar comendo pipoca e rindo com os amigos, mas é perfeito para assistir no momento mais tranquilo, quando você quer algo que realmente te faça sentir. E fica o aviso, esse é um daqueles filmes que fica com você por dias, você termina e fica pensando em tudo que não foi dito e em tudo que ficou subentendido. Então veja lá na Paramount Plus, Homem Sem Passado. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Paramount Plus, e eu só peço como sempre que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você, beleza? Eu trago vídeo aqui todos os dias, sempre ao meio-dia, beleza? Então recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu quero falar de um filme que pouca gente conhece, mas é uma baita surpresa pra quem curte histórias de crime bem pensado. Eu tô falando de Jogo de Risco, de 2003, com Ryan Reynolds. E a ideia do filme já é bem diferente. Três amigos, o Kevin, a Sam e o Robin, têm um hobby aqui um tanto em comum. Eles passam um tempo planejando assaltos perfeitos, tipo super detalhados, com tudo cronometrado, usando tecnologia e esquemas, rotas de fuga. Só que tem um detalhe, eles nunca executam nada, é tudo só no papel, só pela diversão de criar o crime perfeito. Mas é aí que entra um quarto elemento na jogada, um criminoso de verdade, mais velho e experiente, que descobre um dos planos deles e ele usa o que eles criam e executa como verdadeiro. E o pior, depois disso, eles chantageiam o grupo. Se eles não ajudarem o golpe real, dessa vez envolvendo milhões, ele entrega tudo pra polícia. Ou seja, os três amigos que nunca passaram de teóricos agora tem que se virar numa situação real e perigosa. E o que era só para ser um passatempo vira uma questão de sobrevivência. A tensão começa a subir porque eles não são criminosos de verdade, eles sabem o que fazer, mas nunca fizeram. E aí que o filme começa a brincar com os limites entre o controle que eles achavam que tinham e a realidade, que é bem mais imprevisível. E não é um filme cheio de explosão ou perseguição mirabolante, é mais pé no chão, mais cerebral. E isso é legal porque ele não subestima o público, ele vai te dando as peças aos poucos e você vai tentando acompanhar a lógica dos personagens que estão sempre a um passo à frente, ou pelo menos acha que estão. Então, o Jogo de Risco é uma mistura de inteligência, tensão, escolha moral. Não é super conhecido, mas merece uma chance, principalmente se você gosta de filmes que desafiam a lógica, mas sem exageros. É um jogo mental e cada decisão custa caro. Então veja lá na Paramount Plus, Jogo de Risco. E continuando a nossa lista de filmes da Paramount Plus, eu trago um daqueles filmes que, se você ainda não viu, tá perdendo uma verdadeira aula de cinema. Eu tô falando de Prenda-me se for capaz, estrelado pelo Leonardo DiCaprio e pelo Tom Hanks e dirigido por ninguém menos que o Steven Spielberg. E esse filme é baseado numa história real e só isso deixa tudo mais interessante. A trama gira em torno de um jovem chamado Frank
que antes mesmo de completar 21 anos, já tinha passado por piloto de avião, médico, advogado, tudo isso sem ter formação em nada. Sim, ele falsificava tudo, cheques, identidades, diplomas, o cara era um gênio da enganação, e tudo com charme e uma ousadia que faz você pensar como que isso realmente aconteceu. E o Leonardo DiCaprio tá simplesmente impecável nesse papel, ele faz o Frank com um carisma absurdo, você vê que ele tá errado e que tá enganando todo mundo, mas mesmo assim você simpatiza com o cara, é aquele personagem que te conquista, mesmo sendo tecnicamente um criminoso, é quase impossível torcer contra ele. E o filme tem um ritmo muito gostoso de acompanhar, a narrativa vai pulando de lugar em lugar, de golpe em golpe, e você nem sente o tempo passar, é daqueles filmes longos que voam literalmente, e isso se deve muito para a direção do Spielberg, que acerta na dose entre o drama e o humor. Ele trata o tema com leveza, mas sem perder a profundidade. Então, se você curte filmes com golpes inteligentes, perseguições criativas e atuações brilhantes, esse aqui é obrigatório. Ele é divertido, envolvente e te deixa pensando: se esse cara usasse esse talento todo pro bem desde o começo, onde seria que ele teria chegado? Então, Prenda-me se for capaz é aquele tipo de filme que você pode rever várias vezes e continuar gostando. Ele tem ritmo, charme, história boa e 2 atores no auge, e o melhor, ele não se leva a sério demais, mesmo falando de algo tão sério. Então veja hoje mesmo na Paramount Plus, Prenda-me se for capaz. E para finalizar o vídeo de hoje, o papo é sobre um filme que, olha, se você tiver coração, vai te emocionar. E se você for do tipo que ama cachorro, aí meu amigo, se prepara pra chorar, porque eu tô falando de Sempre ao Seu Lado, de 2009, estrelado pelo Richard Gere. E esse filme é baseado numa história real, isso mesmo, aconteceu de verdade, e só por isso já deixa tudo mais forte. E a história gira em torno de um homem e um cachorro da raça Akita, chamado Hachiko, mas não é só uma amizade qualquer, é um laço profundo, puro, daqueles que não dependem com palavras. E o início do filme já é simples e bonito. O personagem do Richard Gere é um professor universitário e ele encontra o filhote perdido na estação de trem, e sem saber o que fazer, ele acaba levando o cachorro para casa, só até encontrar o dono, mas com o tempo os dois criam um vínculo tão forte que, bom, o resto, a história, literalmente. E o Richard Gere tá super bem no papel, é uma atuação contida, mas muito sincera. Ele passa emoção no olhar, na calma e em como ele trata o Hashi, na forma como os personagens mudam com o tempo por causa daquele cachorro. E falando aqui no Hachiko, aliás, ele é um show à parte. A raça Akita tem uma expressão naturalmente serena, mas no filme ele carrega todo o sentimento que você se pega reagindo como se estivesse realmente falando com você. E se você gosta de histórias tocantes que falam do amor sem precisar de grandes discursos, esse filme aqui vai ficar com você por muito tempo, vai te fazer olhar para o seu cachorro de estimação de um jeito diferente e vai te lembrar de que às vezes os maiores exemplos de amor vêm dos seres mais silenciosos. Então veja lá na Paramount Plus, Sempre ao Seu Lado. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Paramount Plus pra você, beleza? Muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!